Olá, pessoal! Neste vídeo vamos apresentar a filosofia da linguagem de Wittgenstein. Para situar esse pensamento, entender que no século XX, você tem um grande foco na linguagem. E aí tanto a filosofia, porque vários filósofos da chamada filosofia analítica vão entender que o único papel da filosofia, e só isso que ela tem que fazer, é analisar logicamente a linguagem, ver se as proposições são verdadeiras ou falsas, se o que está ali na frase é verdadeiro ou falso. Nesse contexto também surge a linguística, uma ciência que estuda a linguagem. Então tem até uma ciência específica para a linguagem nesse contexto, para ver que a linguagem está no centro das discussões teóricas ali. Este na imagem é o Frege, um dos filósofos da chamada filosofia analítica. E para exemplificar isso, a gente pega a frase: o irmão de Lucas está doente. O que caberia então à filosofia analítica e o que caberia à filosofia unicamente nesse contexto? Colocar questões para saber se essa frase é verdadeira ou falsa. Então, o que está se afirmando é verdadeiro ou é falso? E a partir daí, questões como: quem é Lucas? Ele tem um irmão? Tem um ou tem mais? Se ele tiver mais de um, qual dos irmãos dele que está doente? E aí você pensa também, mas será que ele está doente enquanto naquele momento que a pessoa falou e já passou esse momento, já não está doente mais? Ou será que ele ainda está doente? Então são questões que são feitas para entender se aquela frase está correta ou falsa. A filosofia analítica, de forma bem resumida, bem tosca, vai olhar para essas proposições, uma afirmação, e depois dizer se é verdadeira ou falsa, tentar descobrir isso. A filosofia só serviria para isso. E nessa mesma linha de pensamento surge esse filósofo, Ludwig Wittgenstein, que vai estar bem alinhado de início com esse pensamento, que vai buscar uma essência da linguagem, entender que tudo que existe de linguagem existe no mundo, então a linguagem vai representar tudo que existe no mundo, tem essa ligação forte do mundo e da linguagem. O mundo composto por fatos, tudo que existe no mundo são os fatos. Quem vai representar esses fatos é a linguagem. A gente vai se comunicar, e comunicar esses fatos através da linguagem. E nesse primeiro contexto, em que o Wittgenstein está pensando nessa relação intrínseca entre linguagem e mundo, eles estão interligados, estão conectados. Tudo no mundo tem algo que a linguagem representa. Então a linguagem vai representar tudo que existe no mundo. E aí ele tem essa ideia de que quanto mais ampla a minha linguagem, quanto mais eu consigo falar, mais eu tenho noção de vocabulário, mais eu tenho noção de estrutura da linguagem, mais eu consigo ampliar meu mundo, meus horizontes. Quanto mais eu tenho uma linguagem mais ampla, maior é meu mundo, porque está relacionado isso intimamente. Eu vou conseguir pensar mais coisas e comunicar mais coisas, justamente porque eu tenho uma linguagem mais ampla. E aí eu vou até viver mais coisas, porque eu tenho mais noção de mundo. Mais amplo é o meu mundo, porque minha linguagem é ampla. Uma pessoa com linguagem reduzida tem um mundo reduzido. Conhece pouco, vive poucas coisas. Daí a frase dele: os limites da minha linguagem significam os limites de meu mundo. Até onde eu consigo pensar e me comunicar é até onde eu consigo ir no mundo, de certa maneira. Essa era a ideia ali do Wittgenstein. Porém, o pensamento dele passa por uma mudança. Ele se afasta por um tempo da universidade, vai fazer outros trabalhos, e depois ele volta com uma visão diferente da filosofia e da filosofia da linguagem. Então, a preocupação dele não passa mais a ser uma busca pela essência da linguagem. Ele vai pensar, não tem a linguagem, uma linguagem única, uma estrutura, isso é linguagem e fora disso não é linguagem. Mas não, existem as linguagens, que são múltiplas. Cada linguagem vai ter um objetivo. A ideia assim, cada contexto que eu falo, que eu estou me comunicando com alguém,
tem um objetivo diferente essa comunicação. Por exemplo, uma conversa com os pais é uma coisa, uma conversa com os amigos, uma conversa quando você sabe que é um tom de brincadeira, ou quando você vai falar um assunto sério, né? Tem todas essas linguagens de momentos específicos. As linguagens nas redes sociais, né? Uma conversa no WhatsApp que você fala, usa figurinha, manda áudio, etc. Né? Tem tudo isso. Como se dão as comunicações em diferentes espaços, em diferentes contextos. Tanto que ele vai comparar, né, as linguagens com os jogos. Ele vai dizer, há diferentes jogos, xadrez, futebol, vôlei, etc. E cada um tem sua regra, né? Futebol tem uma regra específica, aquilo é futebol. O vôlei tem suas regras específicas para poder dizer isso é vôlei. Xadrez tem suas regras específicas que você vai entender que aquilo é xadrez. Mas, se tem regras diferentes, né? São jogos diferentes. Assim, então, na linguagem, né? Cada momento, cada contexto pede uma maneira diferente de usar a linguagem. Tem regras específicas para cada contexto. A gente pensa, sei lá, um emprego, um contexto mais formal, um contexto mais informal, conversa de amigos, né? Uma conversa no bar, etc. Então, né, ele está falando ali de jogos de linguagem e que esses jogos são múltiplos. Por exemplo, eu posso usar a linguagem para várias coisas. Expressar sentimentos, por exemplo. Quando você vai colocar que você está, sei lá, apaixonado ou que está triste com alguma coisa, né, ou está com raiva. Cada um tem uma maneira específica, né? Se você vai fazer uma declaração para alguém, ou se você quer xingar alguém, falar alguma coisa, né, a maneira que você vai se portar, as palavras que você vai usar. E às vezes, né, mais do que as palavras, mas o jeito que você vai usar essas palavras. Eu posso falar uma coisa num contexto normal, só estou comunicando. Como eu posso, no momento de raiva, falar essas mesmas palavras, mas com entonação de ódio, com raiva, etc. Que as pessoas vão entender esse jogo, vão entender o que eu estou transmitindo ali. Para dar ordens, né? As palavras e a maneira que eu vou usar as palavras para ordenar, né? Falar, faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, etc. Né? Fantasiar, né? Criar poesia, né? Se pensar música, literatura, né? As palavras podem ir além desse mundo, criar mundos novos, né? Seres novos, etc. Né? Contar uma história, se pensar, né? Produzir uma série, uma novela, um filme. Então, né? Tem toda essa amplitude toda que a linguagem permite. A ideia aí, né, que cada uso, né, da linguagem que a gente tem é um jogo com regras próprias. Né? Cada contexto, cada momento tem suas regras, tem seus elementos próprios e uma forma de funcionamento, né, específico daquele momento, específico, né, daquele jogo, vamos dizer assim, aquele contexto que eu uso a linguagem. Então eu não posso falar de a linguagem, eu posso falar de múltiplas linguagens, porque tem contextos diferentes, né, tem momentos diferentes, e cada momento pede uma linguagem diferente. Ou seja, né, o significado da palavra depende dessa estrutura da linguagem, mas no jogo no qual ela é usada. Uma palavra, né, ela pode tanto ferir quanto curar, né, ela pode ser perigo, como pode ser uma coisa boa, como pode ser só uma informação também, sem muita consequência, depende muito do contexto. E aí, né, qual que é a questão? Saber usar as palavras de acordo com os jogos de linguagem. Cada jogo pede que eu saiba usar as palavras, né, daquele modo específico, né, para expressar sentimentos, ordenar, né, cada contexto aí, né, saber usar as palavras, ter essa capacidade. A ideia, né, do Wittgenstein nesse segundo momento é essa. Espero que tenha ajudado vocês a entender, a ficarem mais curiosos sobre o tema. E é isso aí, pessoal. Valeu!